Então, hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre não tenha outros deuses diante de ti. Eu farei dois sermões nesse texto, ou nesse versículo aqui. Não tem como a gente esgotar tudo isso, porque quando nós analisamos esse texto à luz de toda a Bíblia, é algo importante aqui que nós precisamos saber de positivo e também de negativo. Então, hoje, praticamente, eu vou me deter aqui na parte positiva do texto. O que ele está ensinando? O que nós queremos saber a respeito de Deus? Então, lembre os irmãos que ele vai nos ensinar o caráter de Deus, o que nós precisamos saber sobre Deus e o que nós temos que colocar em prática. Então, ele diz aí, não tenha outros deuses diante de mim. Primeiramente, irmãos, o povo de Israel foi liberto da terra do Egito, e depois que ele foi liberto, é que ele então recebeu a lei. Eu quero lembrar aos irmãos que, primeiramente, nós somos salvos, e depois de sermos salvos, regenerados, transformados, habilitados, é então aí que Deus nos ordena a cumprir os mandamentos. E é importante que se perceba isso, porque Deus libertou o povo, depois ele deu a lei, depois ele deu instruções, depois ele mostrou como que o povo deveria andar. Assim também acontece com os crentes. Nós somos libertos, somos regenerados, convertidos, transformados, e então nós respondemos com alegria, obedecendo à vontade do Senhor. Quando Deus diz assim, não tenha outros deuses diante de mim, primeiramente, Deus aqui está estabelecendo o seguinte, eu sou o Deus único e verdadeiro. Além de mim, não há outros deuses. E é importante chamar a atenção dos irmãos, eu quero aqui ler alguns textos com os irmãos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Os irmãos que puderem acompanhar, Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4, ele fala sobre essa unicidade de Deus. Não há outro Deus além do Senhor. Deuteronômio 6 e o verso 4 diz assim, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Ou seja, Deus está dizendo para Israel, não existe outro Deus. Os deuses das nações não são deuses coisa nenhuma. E é importante que Israel entenda o seguinte, não é que Deus é um Deus melhor do que os outros. Ele está dizendo que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Não existe ninguém, um ser semelhante a Ele. Então, o primeiro mandamento diz que nós, como crentes, assim como Israel, tinha que compreender que só existe um Deus, um único Deus, um único Deus. Então, o que Deus está fazendo aqui, porque poderia passar pela cabeça de Israel, o seguinte, que talvez tenha um Deus que é melhor do que o outro. Talvez o Deus de Israel, ele é um Deus grandioso, mas ele é só melhor do que os outros deuses. Deus diz, de maneira nenhuma, eu sou o único, não há ninguém semelhante a mim. Eu sou Deus, e além de mim não há outro Deus. Então, por isso que aqui, nessa expressão que é usada por Moisés, e registrada aqui por ele diz, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No capítulo 4 ainda de Deuteronômio, capítulo de número 4, no verso de número 35 de Deuteronômio, também chama a atenção dos irmãos aí, nós temos algo muito parecido com o que já foi dito. Foi assim, isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e nenhum outro há além dele. Observe então que o que está implícito ali no primeiro mandamento primeiramente, Deus é único. Não existe outro Deus, não existe uma outra força semelhante a Deus, não existe um outro ser semelhante a Deus, então o texto diz, Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Vivo e verdadeiro. Israel deveria entender que o caráter de Deus, do Deus que ele servia, é um caráter único e absoluto. Não existe outro ser como Deus é. Foi Ele quem criou todas as coisas. Foi Ele que determinou todas as coisas. E é Ele que conduz todas as coisas de acordo com a vontade dEle. Então Israel deveria compreender o seguinte, olha, vocês não têm que temer a nada ou a ninguém, a não ser a mim. Porque eu sou o único Deus vivo e verdadeiro. Além de mim não há Deus. Não há outros deuses, não há outros seres. Então, Israel deveria compreender claramente isso, e a lei de Deus como meio de graça, dado por seu povo, ensinava ao povo, então, quem Deus é.
Por isso que ele vai dizer para o povo: não tenha outros deuses diante ou na minha presença ou acima de mim, porque ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Então, meus amados irmãos, a verdade também é para nós. Nós não temos que temer a ninguém, ou nos preocupar com ninguém além de Deus. Ele é único. Nós precisamos entender que a minha vida, a sua vida e a vida de toda a humanidade está nas mãos desse Deus. Não existe deuses que ficam controlando como os egípcios pensavam. Os egípcios acreditavam que havia deuses nacionais, deuses territoriais, deuses de rua, deuses de casa, deuses de rios. Então, para eles, cada coisa tinha um Deus que controlava. Deus diz: eu sou único, Deus vivo e verdadeiro, além de mim não há ninguém. Ou seja, Deus está estabelecendo para Israel e como que Israel deveria entendê-lo. Então ele diz: eu sou o Deus único e eu sou o Deus verdadeiro. Aqui mesmo no capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 39, diz assim: olha, por isso hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Ou seja, novamente estabelecendo aquilo que o primeiro mandamento então diz: não tenha outros deuses diante de mim.